Na noite do meu casamento, ouvi meu marido dizer ao pai dele enquanto me olhavam: "Ela vai ser a nossa diversão agora." Por 30 anos, fui prisioneira numa fazenda onde os homens mais respeitados da cidade escondiam sua verdadeira natureza. Olá, meus queridos e minhas queridas que estão aí do outro lado da telinha. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Me chamo Dulcineia Florentina dos Santos e tenho 79 anos bem vividos. Nasci numa cidadezinha do interior de Minas, mas hoje vivo aqui em Diamantina, no coração das Gerais, onde encontrei meu cantinho de paz depois de tanto sofrimento. Sabe o que eu gosto de fazer nas minhas tardinhas? Pintar quadros. Sim, essa velhinha aqui descobriu que tem jeito com as tintas depois dos 70 anos. Quem diria, não é mesmo? Comecei depois que minha neta Luísa me deu um conjunto de tintas no meu aniversário, falando que eu precisava de um passatempo. No começo, achei que não ia dar em nada, mas olha, hoje minhas pinturas já enfeitam a casa dos meus filhos e até vendemos algumas na feirinha aqui da cidade. Estou agora no meu quartinho dos fundos, que transformei em ateliê. É pequeno, mas cheio de luz, com uma janelinha que dá para o quintal onde tenho minhas roseiras. Na parede, pendurei alguns dos meus quadros, a maioria de paisagens das montanhas daqui de Diamantina. No canto tem uma mesinha com um rádio velho que fica tocando modas de viola enquanto eu pinto. O cheirinho de tinta se mistura com o do café que sempre deixo prontinho numa garrafa térmica, porque pintar me dá uma sede danada. Antes de continuar contando minha história, queria pedir um favor a vocês. Se esse vídeo estiver te tocando o coração, aperta esse botãozinho de gostei e se inscreve no canal. Isso ajuda essa vovó aqui a continuar compartilhando suas histórias e talvez ajudando outras pessoas que passam pelo que eu passei. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia encontraram esse vídeo. Será que foi cedinho com o café, depois do almoço, ou já de noitinha enrolados na cobertinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que guardei por muitos anos, trancada a 7 chaves no fundo do meu coração. Uma história sobre aparências que enganam e sobre como as famílias mais respeitadas podem esconder segredos terríveis. Mas também é uma história de força, meus queridos. De uma moça simples que aprendeu que, às vezes, a vingança pode ser uma forma de justiça quando o mundo fecha os olhos para o seu sofrimento. Não foi fácil viver o que vivi. Nem está sendo fácil contar. Mas acho que chegou a hora de deixar essa história sair, porque talvez possa ajudar alguma mulher que esteja passando por algo parecido. Às vezes, a gente fica presa não só por correntes que se veem, mas por aquelas invisíveis que são feitas de medo, vergonha e desamparo. Por muito tempo pensei que minha história era só minha, uma cruz que eu carregaria sozinha até o túmulo. Mas com a idade, a gente aprende que nossas dores, quando compartilhadas, podem virar luz no caminho de outras pessoas. E é isso que espero fazer hoje. Então, acomode-se aí. Pegue seu cafezinho ou seu chá e vamos voltar no tempo. Vou levar vocês para o ano de 1965, quando eu era apenas uma jovem de 19 anos, cheia de sonhos e com a cabeça povoada por ideias românticas sobre o casamento e a vida a dois. Nasci em Montalvânia, uma cidadezinha pequenininha na divisa de Minas com a Bahia em 1946. Terra de gente simples, onde todo mundo se conhecia e as portas ficavam abertas. Meu pai, Jeremias dos Santos, era carpinteiro, homem de mãos calejadas e coração macio. Minha mãe, Teresa, era costureira, das boas, costurava para todas as famílias importantes da região. Era uma mulher forte, dessas que acorda com o primeiro canto do galo e só descansa quando a lua já vai alta no céu. Éramos 6 irmãos. Eu era a do meio, com 2 irmãs mais velhas, Clarice e Josefa, e 3 irmãos mais novos, Benedito, Joaquim e Alvina, a caçulinha. Nossa casa era simples, de chão batido e telhado de barro. Tinha 3 cômodos,
A sala, que também era cozinha, com um fogão a lenha que ficava aceso o dia todo. Um quarto grande onde meus pais dormiam com Alvina, que era bebê ainda, e outro quarto onde nós 5 dormíamos, as meninas numa esteira, os meninos em outra. O quintal era a parte mais rica da nossa casa. Meu pai tinha plantado de tudo um pouco: pés de manga, jabuticaba, goiaba, laranja. Tínhamos também uma horta que minha mãe cuidava com todo carinho. Era de lá que vinha quase tudo que comíamos. Aprendi desde cedo a mexer na terra, a saber quando uma planta precisa de mais água ou quando está pedindo por sol. Nossa vida era simples, mas cheia de pequenas alegrias. De manhã, a gente acordava com o cheirinho do café que a mãe já tinha posto no fogo. Tomávamos café com broa de fubá, às vezes com um pedacinho de queijo quando a vida estava mais folgada. Depois, cada um ia para suas obrigações. Os mais velhos iam para a escolinha municipal, que ficava a uns 40 minutos de caminhada. Eu e meus irmãos mais novos ficávamos ajudando em casa. Minha tarefa preferida era cuidar das galinhas. Tínhamos um galinheiro pequeno, mas sempre cheio. Eu dava milho para elas, recolhia os ovos com todo cuidado. Gostava de conversar com as galinhas, contar meus segredos para elas. Minha mãe achava graça. Essa menina, em vez de arrumar amigas, fica de prosa com as galinhas. Mas é que eu era tímida demais. Tinha dificuldade de falar com as outras crianças. À tarde, quando o sol já estava mais fraco, a gente podia brincar um pouco. Brincávamos de roda, de pique-esconde, de fazer bonecas de pano. Minha irmã Clarice, que era a mais velha e a mais esperta, inventava as melhores brincadeiras. Tinha um córrego perto de casa e às vezes a gente ia até lá para pescar lambaris com peneiras feitas de taquara. Eram dias simples, de pés descalços e risadas soltas ao vento. Nos domingos, íamos todos arrumados para a igrejinha de São Benedito. Meu pai e meus irmãos de calça e camisa engomada, eu, minhas irmãs e minha mãe de vestidos que ela mesma costurava. Depois da missa, tinha sempre um almoço caprichado: galinha com quiabo, angu, couve refogada na banha. Era o dia que a gente comia melhor na semana. Naquele tempo, em Montalvânia, tínhamos a família Mendonça, donos de quase tudo na região. Tinham fazendas de gado, plantações de café, a única loja de secos e molhados e até mesmo o único posto de gasolina da cidade. O velho Mendonça, seu Agenor, era como um rei na nossa cidadezinha. Quando passava a cavalo pela rua principal, todo mundo parava para cumprimentá-lo. Meu pai sempre dizia: "Tire o chapéu para o seu Agenor, menino. Ele é quem manda aqui." A fazenda principal dos Mendonça ficava a uns 5 quilômetros da cidade. Era um casarão enorme, todo branco, com uma varanda que cercava a casa inteira. Diziam que tinha mais de 20 quartos. Eu nunca tinha entrado lá, claro. Gente como nós só ia até a porteira para entregar encomendas ou buscar trabalho. Mas eu via o casarão de longe quando ia com meu pai levar algum móvel que ele tinha feito e achava que parecia um palácio de conto de fadas. Foi nessa fazenda que eu vi pela primeira vez o filho do seu Agenor, o Augusto Mendonça. Eu devia ter uns 12 anos. Tinha ido com meu pai, que ia entregar uma mesa nova para a sala de jantar da fazenda. Enquanto esperávamos na varanda dos fundos, vi um rapaz saindo montado num cavalo negro, tão brilhante que parecia feito de cetim. O rapaz também era bonito, parecia um príncipe daqueles das histórias. "Quem é aquele?" perguntei ao meu pai. "É o Augusto, filho do seu Agenor. Está estudando na capital para ser doutor", respondeu meu pai. E acrescentou com um tom estranho na voz que só entendi muito depois: "Esse aí é igual ao pai. Maçã não cai longe do pé." Foi só um instante, mas aquela imagem ficou guardada na minha cabeça. O rapaz bonito no cavalo negro, como se tivesse saído de um sonho. Naquela idade, eu ainda acreditava em contos de fadas, em príncipes encantados. Não sabia que os monstros nem sempre têm aparência de monstros. Às vezes, eles se escondem atrás de sorrisos charmosos e palavras doces. A vida seguia seu curso tranquilo em Montalvânia, mas à medida que eu crescia,
as coisas começaram a ficar mais difíceis. Meu pai começou a adoecer quando eu tinha 14 anos. Reumatismo, diziam. As mãos dele, tão habilidosas, começaram a entortar, a doer tanto que ele mal conseguia segurar as ferramentas. Os trabalhos foram diminuindo, o dinheiro também. Minha mãe começou a costurar de madrugada à noite para compensar. Minhas irmãs mais velhas, Clarice e Josefa, arranjaram trabalho na cidade. Uma como balconista na farmácia, outra ajudando na cozinha do único hotel da cidade. Eu passei a cuidar mais da casa e dos irmãos menores, para que minha mãe pudesse costurar mais. Foi uma época difícil. A comida às vezes era pouca, tivemos que vender quase todas as galinhas. Lembro de noites em que dormíamos mais cedo porque não havia jantar. Minha mãe dizia: "Durma, menina, que o sono alimenta." Apesar das dificuldades, continuei estudando. Ia para a escola pela manhã, voltava ao meio-dia para preparar o almoço para os irmãos menores e, à tarde, ajudava minha mãe com as costuras. Aprendi a colocar bainha, pregar botão, fazer chuleado. Minhas mãos eram pequenas, boas para os trabalhos mais delicados. Foi assim que, quando completei 17 anos, a esposa do seu agenor, Dona Eulália, mandou chamar minha mãe. "Sua filha tem jeito para a costura?" perguntou. "Tem sim, senhora. Aprendeu comigo desde pequena", respondeu minha mãe. "Então mande-a vir trabalhar aqui na fazenda. Precisamos de uma moça para ajudar com os consertos das roupas e com as roupas de cama." Era uma oportunidade que não podíamos recusar. O salário oferecido era bom, mais do que eu poderia ganhar em qualquer outro lugar em Montalvânia. Além disso, eu moraria na fazenda, o que significava uma boca a menos para alimentar em casa. Meu pai não gostou muito da ideia. "Menina, não sei não. Aquela fazenda..." Ele começou, mas minha mãe o interrompeu. "Jeremias, não temos escolha." E assim, com o coração apertado, eu arrumei minhas poucas roupas numa trouxa e fui para a fazenda dos Mendonça. Não sabia que estava caminhando para a teia da aranha, como uma mosca inocente que não vê o perigo até que seja tarde demais. A fazenda dos Mendonça por dentro era ainda mais impressionante do que eu imaginava. Os corredores eram largos, com piso de madeira que brilhava como espelho. As paredes tinham quadros de gente importante, antepassados da família, todos com olhares severos que pareciam me seguir. Os móveis eram feitos de madeiras nobres, jacarandá e mogno, alguns vindos até de fora do país, como Dona Eulália fazia questão de contar a cada visita que recebia. Meu quartinho ficava nos fundos da casa, perto da cozinha. Era simples, mas ainda assim melhor que qualquer lugar onde eu já tinha dormido. Tinha uma cama só para mim, um armário pequeno e até uma mesinha com espelho. Nos primeiros dias, me sentia como se estivesse brincando de ser rica. Meu trabalho começava cedo. Antes mesmo do sol nascer, eu já estava de pé, ajudando a preparar o café da manhã dos patrões. Depois, ia para a sala de costura, onde passava a maior parte do dia consertando roupas, passando, dobrando. Às vezes, Dona Eulália me chamava para ajudá-la a escolher tecidos ou para fazer provas de vestidos novos que as costureiras da cidade estavam fazendo para ela. O velho Agenor Mendonça quase não parava em casa. Vivia entre as fazendas, cuidando dos negócios. Quando estava presente, a casa toda ficava em estado de alerta. Ele era exigente, gostava de tudo impecável. Tinha um jeito de olhar para as pessoas como se estivesse sempre avaliando quanto valiam. Quando olhava para mim, sentia um arrepio descendo pela espinha. Nos primeiros meses, quase não vi o filho deles, o Augusto. Soube que ele estava terminando os estudos em Belo Horizonte. Só vinha para a fazenda nas férias ou em feriados especiais. Os empregados mais antigos falavam dele em cochichos. "É a cara do pai", diziam uns. "Puxou o gênio também", completavam outros, sempre olhando para os lados, com medo de serem ouvidos. Foi numa Páscoa, em 1964, que Augusto voltou para passar uns dias na fazenda. Eu estava no Jardim dos Fundos, estendendo lençóis no varal, quando ele apareceu. Não estava montado no cavalo negro dessa vez, mas continuava bonito como eu lembrava. Talvez até mais.
Aos 26 anos, Augusto Mendonça tinha se tornado um homem elegante, com um sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Você é a nova ajudante de mamãe? Ele perguntou, parando a alguns passos de mim. Fiquei tão nervosa que quase derrubei o cesto de roupas. Sim, senhor. Me chamo Dulcineia. Respondi, de olhos baixos, como tinha aprendido que deveria falar com os patrões. Não me chame de senhor, por favor. Sou Augusto, ele disse, com uma risada leve que soou como música aos meus ouvidos. Daquele dia em diante, Augusto começou a aparecer por acaso nos lugares onde eu estava trabalhando. Na sala de costura, no jardim, até na cozinha, onde normalmente os homens da família não entravam. Trazia sempre alguma desculpa, mas seus olhos não escondiam o interesse. No começo, eu tentava me esquivar. Sabia que uma moça como eu não deveria sequer sonhar com o filho do patrão. Isso só dá problema, dizia Sinhá Rita, a cozinheira mais velha, que já tinha visto histórias parecidas acabarem mal. Mas Augusto era persistente. E charmoso, meu Deus, como era charmoso! Sabia dizer as palavras certas, fazer elogios que me deixavam corada. Trazia pequenos presentes, uma fita de cabelo, um livro de poesias, uma flor colhida no jardim. Uma beleza como a sua não deveria ficar escondida nesta fazenda, ele dizia. E eu, inocente, acreditava em cada palavra. Com o tempo, as conversas rápidas nos cantos da casa evoluíram para encontros secretos no jardim, depois que todos iam dormir. Sentávamos no banco de pedra, sob as estrelas, e Augusto falava sobre os lugares que tinha conhecido, os planos para o futuro, como queria modernizar os negócios da família. Falava também de nós, de como tinha se encantado por mim desde a primeira vez que me viu. Você é diferente das outras, Dulcineia. Tem uma luz própria, dizia, segurando minhas mãos entre as suas. Foi numa dessas noites, com o perfume das damas da noite embriagando o ar, que ele me beijou pela primeira vez. Meu primeiro beijo. Senti como se o mundo inteiro tivesse parado de girar por um instante. Eu te amo, ele sussurrou no meu ouvido. E eu, já completamente apaixonada, acreditei. Os meses seguintes foram como um sonho. Augusto decidiu ficar mais tempo na fazenda, dizendo ao pai que queria aprender mais sobre a administração dos negócios. Na verdade, ficava para estar perto de mim. Nossos encontros continuavam secretos, embora eu desconfiasse que alguns empregados sabiam. Sinhá Rita me olhava com uma mistura de pena e preocupação. Uma vez chegou a dizer: "Menina, cuidado com o que está fazendo. Homem rico não casa com moça pobre." Mas eu estava cega de amor, surda para qualquer conselho. Em setembro de 1964, aconteceu algo que mudou tudo. Fui à cidade visitar minha família, como fazia uma vez por mês. Meu pai estava pior, quase não conseguia mais sair da cama. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos naqueles meses. Mesmo com o dinheiro que eu mandava, a situação em casa era difícil. Foi quando decidi contar sobre Augusto. "Mãe, tem um moço interessado em mim." Comecei, enquanto ajudava a lavar a louça do almoço. Minha mãe me olhou com aqueles olhos cansados. "Que moço, menina!" Quando falei que era Augusto Mendonça, ela deixou cair o prato que estava secando. "Santa Mãe de Deus, Dulcineia, isso não pode ser coisa boa. Filho de patrão não namora empregada para casar." Mas eu insisti que era diferente, que Augusto me amava de verdade. Contei sobre os encontros, os presentes, as promessas. Meu pai, ouvindo da cama, pediu que me aproximasse. "Filha", disse ele com a voz fraca, "homem que esconde o namoro não tem boas intenções." Fiquei chateada. Esperava que meus pais ficassem felizes por mim, que vissem a chance de uma vida melhor que estava se abrindo. Quando voltei para a fazenda, determinada a provar que todos estavam enganados, falei para Augusto sobre a conversa com meus pais. Para minha surpresa, ele não ficou bravo. Pelo contrário, sorriu daquele jeito que fazia meu coração acelerar. "Eles têm razão em se preocupar", disse. "É hora de fazer as coisas do jeito certo." E então, ajoelhando-se na minha frente,
pegou minhas mãos. Dulcineia dos Santos, você quer se casar comigo? Acho que nunca havia sido tão feliz na vida como naquele momento. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu dizia sim várias vezes. Augusto me abraçou, me girou no ar, prometeu que teríamos uma vida maravilhosa juntos. Vou falar com meu pai amanhã, garantiu. Ele vai entender. Somos uma família tradicional, respeitamos o matrimônio. No dia seguinte, não vi Augusto pela manhã. Soube pelos outros empregados que ele estava reunido com o pai no escritório desde cedo. As horas se arrastavam enquanto eu tentava me concentrar no trabalho, o coração batendo forte de ansiedade. Foi só no fim da tarde que Augusto apareceu na sala de costura, onde eu estava sozinha terminando um remendo. Está feito, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Havia algo diferente nele, um brilho estranho no olhar que na hora não soube identificar. Meu pai deu a bênção. Vamos nos casar em dezembro, antes do Natal. Fiquei tão emocionada que não percebi os sinais. A maneira como seu olhar se desviava do meu quando falava dos planos para o casamento. O jeito como seu pai, seu Agenor, passou a me olhar quando nos encontrávamos pela casa. Não mais com desprezo, mas com um interesse que me deixava desconfortável, embora eu não soubesse explicar por quê. As semanas seguintes foram de preparativos. Dona Eulália, surpreendentemente, aceitou bem a notícia. Augusto sempre foi decidido, disse ela, com uma resignação que confundi com aprovação. Ela mesma se encarregou de providenciar meu vestido de noiva, chamando a costureira mais famosa da região. Você vai entrar para a família Mendonça, precisa parecer uma de nós, explicou. Fui liberada de algumas tarefas para poder me dedicar aos preparativos. Aprendi etiqueta com uma professora especial, contratada de Belo Horizonte. Aprendi a usar os talheres certos, a conversar sobre assuntos adequados, a me portar como uma senhora da sociedade. Era como se estivessem me moldando, transformando a menina simples de Montalvânia em algo que eu não era. Augusto ficou mais distante nesse período. Sempre ocupado com os negócios, dizia ele. Nossos encontros no jardim se tornaram raros. Quando conseguíamos ficar sozinhos, ele parecia ansioso, apressado, diferente do homem carinhoso que havia me conquistado. Atribuí tudo ao estresse dos preparativos, às pressões da família. Em outubro, consegui uma folga para visitar meus pais e contar as novidades. Minha mãe ouviu tudo em silêncio, um silêncio que dizia mais que 1000 palavras. No fim, só perguntou: Você tem certeza, filha? E eu, tola que era, respondi com toda a convicção: Tenho, mãe. Ele me ama. Foi a última vez que vi meu pai com vida. Ele faleceu 2 semanas depois, sem poder me levar ao altar como sempre sonhou. Seu último conselho para mim foi: confie nos seus instintos, filha. Se algo parecer errado, provavelmente está. O casamento foi marcado para 18 de dezembro de 1965. A igreja de São Francisco, a maior da região, foi toda decorada com flores brancas trazidas especialmente de Belo Horizonte. Parecia um sonho. Todos os fazendeiros e comerciantes importantes foram convidados. A noiva, filha de um simples carpinteiro, entrando na igreja mais bonita que um anjo, no braço do irmão mais velho do noivo, já que meu pai não estava mais entre nós. Se eu pudesse voltar no tempo, teria notado os olhares entre Augusto e seu pai durante a cerimônia. Teria percebido como os dois cochichavam e sorriam de um jeito estranho. Teria prestado atenção às palavras de seu Agenor durante o brinde no almoço de casamento. Bem-vinda à família, Dulcineia. Tenho certeza que você vai se adaptar muito bem aos nossos costumes. Mas eu estava cega pelo brilho do véu de noiva, surda pelos elogios que recebia de todos os lados. Achava que tinha alcançado o sonho de toda moça pobre: casar com o filho do homem mais rico da região, entrar para uma família respeitada, ter uma vida de conforto e prestígio. Não sabia que estava caminhando direto para uma armadilha, que o sorriso de Augusto escondia algo sombrio. Que aquela noite,
A noite que deveria ser a mais feliz da minha vida seria o início do meu pesadelo. Após a festa, já noite alta, fomos para a suíte nupcial que havia sido preparada especialmente para nós na fazenda. Era o quarto mais bonito que eu já tinha visto. Uma cama enorme com dossel, cortinas de seda, móveis trabalhados à mão. Sobre a penteadeira, um jarro com rosas brancas perfumava o ambiente. Parecia o cenário perfeito para o início da nossa vida a dois. Augusto me pediu que esperasse um pouco, que logo voltaria. Vou buscar uma surpresa para nós, disse, com aquele sorriso que eu tanto amava. Fiquei ali, sentada na beira da cama, ainda com meu vestido de noiva, o coração acelerado pela mistura de emoção e nervosismo natural de uma noiva em sua primeira noite. Olhei-me no espelho grande que havia num canto do quarto. Quase não reconheci a moça que me olhava de volta. O vestido de renda francesa, o penteado elegante, as joias emprestadas por Dona Eulália. Onde estava a menina simples de Montalvânia? Em seu lugar, via uma senhora Mendonça. Pelo menos, era isso que eu pensava que havia me tornado. Augusto demorou mais do que esperava. Comecei a ficar inquieta. Tirei o véu, os sapatos que apertavam meus pés. Andei pelo quarto, admirando os detalhes, tentando acalmar a ansiedade. Foi quando ouvi passos no corredor. Ajeitei o vestido, passei as mãos pelos cabelos, queria estar bonita para meu marido. A porta se abriu, mas não era só Augusto que entrava. Com ele vinha seu pai, seu Agenor. Senti um aperto no estômago. Por que o sogro estaria ali, num momento tão íntimo? O que foi? Perguntei confusa. Aconteceu alguma coisa? Augusto fechou a porta atrás deles. Seu sorriso agora era diferente. Havia algo frio em seus olhos que nunca tinha notado antes. Está tudo bem, Dulcineia, disse ele, num tom calmo que não combinava com a situação estranha. Meu pai só veio dar as boas-vindas oficiais à família. Seu Agenor se aproximou. Tinha uma taça na mão, me ofereceu. Um brinde à nossa nova aquisição. A palavra me incomodou, mas aceitei a bebida por educação. O líquido desceu quente pela garganta, deixando um rastro de fogo. Nunca tinha bebido algo tão forte. Sabe, Dulcineia, começou Agenor, andando pelo quarto como se fosse o dono. E de fato era. Na família Mendonça temos algumas tradições. Ele parou atrás de mim, tão perto que pude sentir seu hálito no meu pescoço. Tradições que mantêm nosso espírito de família. Olhei para Augusto, esperando que ele explicasse o que estava acontecendo, que pedisse ao pai para nos deixar a sós. Mas ele apenas observava, com um meio sorriso nos lábios, como se esperasse por algo. Foi quando percebi que a bebida começava a me afetar. Uma tontura leve, os membros pesados. O que tinha nessa bebida? Consegui perguntar. Apenas algo para relaxar, respondeu Augusto, aproximando-se também, para sua primeira experiência na família. O modo como ele disse experiência me causou um calafrio. Foi nesse momento que entendi. Havia caído numa armadilha. O casamento, as promessas de amor, tudo fazia parte de um plano. O que aconteceu naquela noite está gravado na minha alma como uma cicatriz que nunca desapareceu completamente. As mãos do meu sogro em lugares onde só meu marido deveria tocar. A voz de Augusto incentivando, com palavras que nunca imaginei ouvir dele. E a frase que destruiu qualquer ilusão de amor que eu ainda pudesse ter. Abusa mais, pai. Ela vai ser a nossa diversão agora. Quando finalmente me deixaram sozinha, horas depois, eu estava quebrada. Não apenas meu corpo, mas principalmente minha alma. Enrolada nos lençóis manchados, chorei até não ter mais lágrimas. Como pude ser tão cega? Como não percebi os sinais? As palavras do meu pai ecoavam na minha mente. Confie nos seus instintos, filha. Se algo parecer errado, provavelmente está. Pensei em fugir naquela mesma noite. Mas para onde iria? Meu pai havia falecido, minha família mal tinha condições de se sustentar.
E eu era agora, aos olhos da sociedade, a senhora Mendonça, esposa do herdeiro da família mais poderosa da região. Quem acreditaria nas minhas palavras contra as deles? Na manhã seguinte, Augusto agiu como se nada de anormal tivesse acontecido. Trouxe-me café na cama, perguntou se eu havia dormido bem, falou sobre os planos para o dia. Seus olhos, porém, tinham aquele brilho frio que eu agora reconhecia. Não era amor o que via ali, era poder. O prazer doentio de ter completo controle sobre alguém. As semanas seguintes foram como viver num pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Durante o dia, diante dos empregados e visitantes, éramos o casal perfeito. Augusto, o marido atencioso. Eu, a jovem esposa feliz por ter feito um bom casamento. Mas quando as portas se fechavam, a máscara caía. Descobri que o ritual de iniciação não tinha sido um evento isolado. Era apenas o começo de um padrão que se repetiria muitas vezes. Pai e filho compartilhavam não apenas os negócios, mas também um prazer doentio em humilhar e subjugar. E eu era agora a vítima preferencial desse jogo perverso. Tentei resistir no início. Gritei, implorei, lutei. Isso apenas os incentivava mais. Gosto quando elas têm um pouco de espírito, dizia seu Agenor. Torna tudo mais interessante. Com o tempo, aprendi que a resistência aberta apenas piorava tudo. Comecei a me desligar, a sair do meu próprio corpo durante aqueles momentos. Era a única forma de sobreviver. Não tinha com quem contar. Dona Eulália passava a maior parte do tempo em sua ala da casa, medicada com calmantes que a mantinham numa névoa constante. Agora eu entendia por quê. Ela sabia. Talvez tivesse passado pelo mesmo, talvez ainda passasse. Os empregados mantinham distância de mim. Alguns por medo, outros por respeito mal direcionado à família Mendonça. Uma vez, cerca de 3 meses após o casamento, consegui escapar até a cidade. Fui à delegacia, tentei falar com o delegado. É sobre a família Mendonça, comecei. Ele me interrompeu antes que pudesse dizer mais. Senhora Mendonça, seu marido ligou avisando que a senhora anda um pouco nervosa. Disse que posso chamar o doutor se a senhora estiver causando problemas. Percebi então que não havia saída. Eles controlavam tudo na região: a política, a polícia, os negócios, as pessoas. Voltei para a fazenda, sabendo que minha prisão não tinha grades visíveis, mas era tão real quanto qualquer cela. Augusto me esperava na varanda, sorrindo como quem já sabia o resultado da minha tentativa. Você ainda não entendeu, querida? Disse ele, segurando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Você é propriedade dos Mendonça agora, para sempre. O isolamento foi ficando cada vez maior. Não podia mais visitar minha família sem a companhia de Augusto ou de algum empregado de confiança. Minhas cartas eram lidas antes de serem enviadas. O telefone só podia ser usado sob supervisão. Minha vida inteira passou a ser controlada, cada minuto, cada movimento. Quando descobri que estava grávida, 6 meses após o casamento, tive sentimentos conflitantes. Por um lado, havia o horror de carregar o filho de um homem que eu agora desprezava. Por outro, uma pequena esperança de que um bebê mudasse as coisas, que trouxesse alguma humanidade de volta para aquela casa. Que tolice! A notícia da gravidez apenas aumentou o controle sobre mim. Agora você carrega o futuro dos Mendonça, disse seu Agenor, colocando a mão sobre minha barriga ainda plana, num gesto que me causou repulsa. Precisamos ter certeza que tudo correrá bem. Um médico foi contratado para ficar na fazenda, monitorando cada aspecto da gravidez. Não podia mais sair, nem mesmo para caminhar no jardim sem companhia. O pior de tudo era a solidão. Não apenas a física, mas a emocional. Não tinha ninguém com quem compartilhar meu desespero, ninguém que soubesse a verdade sobre o que acontecia por trás das paredes grossas daquela fazenda. À noite, deitada na cama ao lado do homem que eu julgara amar, rezava em silêncio.
às vezes pedindo por libertação, outras vezes pela morte, que parecia ser a única saída possível. Foi durante a gravidez que comecei a notar coisas sobre os negócios da família. O quarto onde eu passava a maior parte do tempo ficava próximo ao escritório onde Augusto e o pai se reuniam com seus associados. As paredes eram grossas, mas se eu encostasse um copo de vidro na parede e colocasse o ouvido do outro lado, conseguia ouvir parte das conversas. Não entendi tudo no início. Falavam em códigos, usavam termos que eu desconhecia. Mas com o tempo, comecei a juntar as peças. Os Mendonça não eram apenas fazendeiros e comerciantes. Havia algo muito maior por trás da fachada de família tradicional. Contrabando, documentos falsos, negócios com políticos corruptos, lavagem de dinheiro. O império deles era construído sobre crimes que, se descobertos, destruiriam toda a reputação e poder que ostentavam. Aquele conhecimento não me servia de nada naquele momento. Estava fraca demais, vigiada demais para fazer qualquer coisa com as informações. Mas guardei tudo na memória. Cada nome mencionado, cada negócio suspeito. Se um dia tivesse chance, seria minha única arma contra eles. Meu filho nasceu em janeiro de 1967, após um parto difícil. Um menino saudável, com os olhos do pai, mas que eu amei imediatamente, apesar de tudo. Chamei-o de Gabriel, nome de um anjo, na esperança de que ele fosse diferente, que não carregasse a maldade dos Mendonça no sangue. Por um breve momento, com Gabriel nos braços, senti um propósito novo. Não podia desistir agora. Tinha alguém que dependia de mim, alguém que eu precisava proteger. Mas logo percebi que nem mesmo meu filho seria realmente meu naquela casa. Seu Agenor fez questão de deixar isso claro logo na primeira vez que viu o neto. Ele será criado como um verdadeiro Mendonça, declarou, olhando para o bebê com um orgulho possessivo que me causou arrepios. Nós cuidaremos da educação dele. Ele precisa entender desde cedo o legado que carrega. Entendi então que, a menos que encontrasse uma saída, meu filho repetiria o ciclo. Seria moldado à imagem do pai e do avô, ensinado a ver as pessoas, especialmente as mulheres, como objetos, propriedades a serem usadas e descartadas. Não podia permitir isso. De alguma forma, precisava quebrar aquele ciclo de horror. Mas como? A resposta começou a se formar lentamente, nas longas noites em que ficava acordada, ouvindo a respiração do meu bebê no berço ao lado da cama. Precisava ser paciente. Precisava observar, aprender, reunir informações. E, acima de tudo, precisava fazer com que eles baixassem a guarda, que parassem de me ver como uma ameaça. E assim comecei minha longa encenação. Tornei-me a esposa perfeita, submissa, resignada com seu destino. Nunca mais tentei resistir, nunca mais chorei onde pudessem ver. Sorria quando esperavam que sorrisse, agradecia pelas atenções que me davam, fingia aceitação. Por fora, era a senhora Mendonça, orgulhosa de seu status. Por dentro, calculava cada passo da minha vingança. Os anos seguintes foram um exercício diário de paciência e dissimulação. Cada sorriso falso, cada palavra doce dita a quem eu desprezava, era como engolir veneno. Mas eu engolia, pois sabia que minha sobrevivência, e mais importante, a de Gabriel, dependia disso. Meu filho crescia rápido demais. Aos 3 anos, em 1970, já mostrava a inteligência viva que, apesar de tudo, havia herdado do pai. Seus olhos curiosos observavam tudo. Suas perguntas, muitas vezes, me deixavam sem resposta. "Por que o vovô grita com você, mamãe?" Ele perguntou uma vez, depois de presenciar uma das humilhações a que eu era submetida diariamente. Engoli o nó na garganta e respondi: "Às vezes os adultos falam alto quando estão preocupados, meu amor." Como explicar o inexplicável a uma criança? Conforme fingia a aceitação, percebi que a vigilância sobre mim diminuía gradualmente. Augusto e seu Agenor começaram a me ver menos como uma ameaça e mais como um objeto permanente, algo que estaria sempre ali,
disponível para seu entretenimento perverso. Essa falsa sensação de segurança deles foi minha primeira pequena vitória. Comecei a prestar mais atenção às conversas no escritório. Agora que me julgavam domada, às vezes falavam de negócios na minha presença, como se eu fosse invisível ou incapaz de compreender. Anotava mentalmente cada nome, cada valor, cada transação suspeita. O quebra-cabeça dos negócios escusos dos Mendonça ia se formando na minha mente. Em 1973, quando Gabriel tinha 6 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Seu Agenor trouxe para casa um jovem contador, Ernesto Vieira, recém-formado em Belo Horizonte. Era um rapaz magro, de óculos, aparentemente tímido, que havia sido contratado para organizar as contas da família. Na realidade, seu trabalho era criar uma contabilidade paralela para esconder os ganhos ilegais. Ernesto era diferente dos outros homens que frequentavam a fazenda. Não tinha aquele ar arrogante, aquela cumplicidade silenciosa com os segredos dos Mendonça. Quando me olhava, havia algo em seus olhos, respeito, talvez até compaixão. Percebi que ele notava as marcas que eu às vezes não conseguia esconder completamente. Os hematomas disfarçados com pó de arroz e mangas compridas mesmo no calor. Uma tarde, enquanto eu servia café no escritório durante uma reunião, nossas mãos se tocaram brevemente quando ele pegou a xícara. Deixou cair um pequeno papel na bandeja. "Me procure quando puder", dizia a nota, com um número de telefone. Escondi o papel rapidamente, o coração batendo forte. Era arriscado demais, para mim e para ele. Mas também era a primeira oferta real de ajuda em quase 8 anos de prisão. Demorei semanas para criar coragem e uma oportunidade. Finalmente, numa tarde em que Augusto e o pai haviam viajado para Belo Horizonte e Gabriel estava na escola, usei o telefone da cozinha para ligar para o número. Ernesto atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. "Não posso falar muito", sussurrei, olhando constantemente para a porta. "Mas preciso saber. Por que quer me ajudar?" "Porque o que acontece naquela fazenda é errado", respondeu ele, a voz baixa, mas firme. "Não sou cego, dona Dulcineia. Vejo como eles tratam a senhora. Ouvi coisas. E há mais. Esses homens não são apenas cruéis, são criminosos." "Eu sei", respondi. "Venho ouvindo há anos." "Tenho provas", disse ele então. Documentos, registros de transações ilegais. Só precisava de alguém de dentro para confirmar o que já suspeitava. Aquele momento foi como uma luz no fim do túnel escuro onde eu vivia há tanto tempo. Havia uma saída. Não seria fácil, seria extremamente perigoso, mas existia. Nas semanas seguintes, criamos um sistema de comunicação. Pequenos bilhetes trocados durante as visitas dele à fazenda. Informações passadas em frases codificadas quando nos encontrávamos na presença de outros. Aos poucos, fomos montando o caso contra os Mendonça. Ele com os documentos financeiros, eu com os detalhes das reuniões, nomes de políticos e autoridades envolvidas, datas de entregas suspeitas. Nosso plano estava avançando, lento mas seguro, quando ocorreu o incidente que se tornou minha gota d'água. Era uma noite quente de março de 1974. Gabriel, então com 7 anos, teve um pesadelo e veio para meu quarto. Augusto e eu dormíamos separados há anos, uma concessão que ele havia feito depois que Gabriel nasceu. Acalmei meu filho, contei uma história, fiquei ao seu lado até que adormecesse novamente. Estava levando-o de volta para seu quarto quando encontramos Agenor no corredor. Ele havia bebido, como era comum nas noites de quinta-feira, quando seus amigos vinham jogar cartas. "Ah, o jovem herdeiro está acordado?" perguntou, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem e que sempre me causava arrepios. "Já está na hora de começar a aprender algumas coisas sobre ser um homem." Ele estendeu a mão para tocar o rosto de Gabriel. Algo dentro de mim explodiu naquele momento. Todo o medo, toda a raiva contida por anos, veio à tona como uma tsunami. "Não toque no meu filho",
disse com uma voz que não parecia minha, afastando Gabriel para trás de mim. O sorriso de Agenor desapareceu. Parece que alguém esqueceu seu lugar, rosnou. Avançou para mim, mas eu não recuei. Pela primeira vez em quase uma década, não me encolhi diante dele. Vá para seu quarto, Gabriel, ordenei, sem tirar os olhos de Agenor. Agora. Meu filho, assustado, correu pelo corredor. Assim que ele desapareceu, Agenor me agarrou pelo braço, torcendo-o com força. Você nunca mais vai falar comigo desse jeito, sibilou. Nunca mais vai impedir que eu faça o que quiser nesta casa, inclusive com aquele menino. O que aconteceu em seguida é um borrão na minha memória. Lembro de gritar, de lutar com uma força que não sabia que tinha. Lembro do som de vidro quebrando, um vaso que derrubamos durante a luta. Lembro de Augusto aparecendo, do choque em seu rosto ao ver a cena. Sua esposa, submissa, enfrentando o patriarca da família. A punição foi imediata e brutal. Fui trancada no porão da casa, um lugar úmido e escuro, onde normalmente guardavam ferramentas e produtos da fazenda. Sem comida, sem água, apenas com os ratos e as baratas como companhia. Talvez alguns dias aqui te ensinem a ser grata pelo teto que te demos, disse Augusto, fechando a pesada porta de madeira. Não sei quantos dias passei naquele porão. Perdi a noção do tempo na escuridão quase completa. Meu corpo doía pelas agressões. Minha boca estava seca pela sede. Mas pior que tudo era a preocupação com Gabriel. O que estariam dizendo a ele? Que eu havia fugido? Que estava doente? Ou a verdade terrível, que sua mãe estava sendo punida por desafiar a autoridade da casa? Em algum momento, ouvi a porta se abrir. Era noite, pude perceber pela escuridão lá fora. Uma figura entrou sorrateiramente. Não Augusto ou Agenor, mas Ernesto. Trazia uma garrafa de água, um pão e, mais importante, notícias. Seu filho está bem, sussurrou, enquanto eu bebia a água avidamente. Disseram a ele que a senhora está doente, em quarentena. Mas não podemos esperar mais. Temos que agir agora. Com dificuldade, expliquei a ele meu maior medo. Se eu fugir, nunca mais verei Gabriel. Eles nunca permitirão que eu o leve e nunca me deixarão vê-lo novamente. Ernesto segurou minhas mãos trêmulas. Não é uma fuga que estou propondo, dona Dulcineia. É justiça. Tenho todas as provas agora. Documentos, gravações, tudo o que a Polícia Federal precisa para derrubar o império deles. Mas precisamos agir rápido, antes que descubram o que estamos fazendo. Foi ali, naquele porão escuro, suja e ferida, que tomei a decisão final. Não fugiria. Não abandonaria meu filho. Destruiria os Mendonça com suas próprias armas, o dinheiro e o poder que tanto prezavam. O que precisamos fazer? Perguntei, sentindo uma determinação fria substituir o medo. O plano era ousado. Ernesto tinha um amigo jornalista em Porto Alegre que trabalhava para um grande jornal e contatos na Polícia Federal, que vinha investigando crimes financeiros no estado há meses. Se conseguíssemos entregar as provas a eles, simultaneamente, criaríamos um escândalo grande demais para ser abafado, mesmo com toda a influência dos Mendonça na região. Mas como vou sair daqui? Perguntei. E como podemos garantir que Gabriel estará seguro? Vou tirá-la hoje à noite, disse ele. Diremos que estamos indo buscar remédios na cidade. Quanto ao seu filho, não podemos levá-lo agora, seria muito arriscado. Mas assim que as prisões acontecerem, você poderá buscá-lo legalmente. Será a primeira coisa que faremos. Naquela noite, com o coração partido por deixar Gabriel para trás, mesmo que temporariamente, saí da fazenda dos Mendonça pela primeira vez em anos. Ernesto havia convencido Augusto que eu precisava de antibióticos específicos, que só poderiam ser encontrados na farmácia da cidade. Como eu estava fraca demais para ir sozinha, ele se ofereceu para me levar. Se não voltar em 2 horas, saberei que tentou alguma coisa, ameaçou Augusto. E você sabe o que acontecerá com o menino. Saímos no carro de Ernesto, fingindo ir para a cidade. Mas assim que estávamos longe o suficiente da fazenda, pegamos a estrada para Belo Horizonte. Era a primeira fase do nosso plano.
De lá, pegaríamos um avião para Porto Alegre, onde o jornalista e os agentes federais nos aguardavam. Olhando pela janela do carro para a noite escura, com as estrelas brilhando no céu de Minas Gerais, fiz uma promessa silenciosa a Gabriel. Mamãe vai voltar, meu amor, e quando eu voltar, seremos livres, para sempre. A viagem para Porto Alegre foi a mais longa da minha vida. Cada quilômetro que nos afastava de Montalvânia era um quilômetro a mais longe de Gabriel. Mesmo sabendo que era o único caminho possível, meu coração de mãe sangrava de preocupação. Ernesto percebia minha aflição e tentava me confortar. É questão de dias, dona Dulcineia. Logo teremos seu filho de volta. Chegamos a Porto Alegre numa manhã cinzenta de abril. A cidade grande, com seus prédios altos e ruas movimentadas, me assustou. Eu, que passei os últimos 8 anos confinada numa fazenda, mal me lembrava como era o mundo lá fora. Ernesto me levou diretamente para o apartamento de seu amigo jornalista, Cláudio Ferreira, que trabalhava no Correio do Povo, um dos jornais mais influentes do sul do país. Cláudio era um homem de meia idade, com olhos aguçados que pareciam enxergar através das pessoas. Quando me viu, magra, ferida e assustada, sua expressão endureceu. "O que fizeram com você?" perguntou, a voz carregada de indignação. Foi a primeira vez que alguém, além de Ernesto, demonstrou verdadeira preocupação com o que eu havia passado. Sentada na pequena sala do apartamento, contei minha história. Não omiti nada. Os abusos, as humilhações, o controle absoluto que os Mendonça exerciam sobre minha vida. Falei do meu filho, das ameaças veladas que faziam sobre o que poderia acontecer com ele. E, finalmente, detalhe por detalhe, expus os negócios ilegais da família, as fazendas usadas para lavagem de dinheiro, os políticos comprados, os documentos falsificados, o contrabando que cruzava a fronteira com a Bahia. Cláudio gravava tudo, fazendo perguntas ocasionais para esclarecer algum ponto. Quando terminei, já era noite. Ele desligou o gravador e disse com firmeza: "Isso não é apenas uma reportagem, é caso de Polícia Federal." No dia seguinte, Ernesto chegou com 2 homens sérios, vestidos com ternos discretos. Apresentaram-se como agentes da Polícia Federal, da Divisão de Crimes Financeiros. Tive que recontar toda a história, agora com mais detalhes sobre datas, valores, nomes. Ernesto complementava com os documentos que havia copiado secretamente ao longo dos meses: balanços falsos, recibos adulterados, contratos de fachada. "O que acontece agora?" perguntei, depois de horas respondendo perguntas. "Precisamos agir rápido e com precisão", respondeu o agente mais velho, que se chamava Teodoro. "Os Mendonça são poderosos, têm conexões. Se suspeitarem que estamos chegando, podem destruir provas, transferir dinheiro para contas no exterior, até mesmo fugir do país." O plano que elaboramos era ousado. Enquanto a Polícia Federal preparava a operação, recolhendo mais provas e organizando as equipes que fariam as prisões, Cláudio escreveria uma série de reportagens explosivas, prontas para serem publicadas no dia em que a operação fosse deflagrada. O impacto simultâneo da ação policial e da exposição na mídia tornaria impossível qualquer tentativa de abafar o caso. Mas eu tinha uma preocupação ainda mais urgente: Gabriel. "Quanto tempo até poderem buscar meu filho?" perguntei ansiosa. A resposta não foi o que eu esperava. "Senhora Dulcineia, entendemos sua preocupação", disse Teodoro. "Mas não podemos simplesmente entrar na fazenda e tirar o menino de lá. Seria sequestro aos olhos da lei. Legalmente, ele está sob a guarda do pai." "Mas vocês não entenderam? Meu filho está em perigo!" exclamei desesperada. "É por isso que vamos acelerar tudo", garantiu o agente. "Assim que tivermos os mandados de prisão, uma equipe especial irá garantir a segurança do seu filho. Mas precisamos de mais alguns dias." Aqueles foram os dias mais longos da minha vida. Hospedada num pequeno hotel no centro de Porto Alegre, sob proteção discreta dos agentes federais, eu mal conseguia dormir, imaginando o que poderiam estar dizendo a Gabriel sobre meu desaparecimento.
Rezava para que Augusto estivesse tão preocupado em esconder os rastros dos seus crimes que não tivesse tempo para descontar sua raiva no nosso filho. Cláudio vinha me visitar diariamente, com novas perguntas para suas reportagens. Um dia, trouxe uma proposta diferente. Quero incluir seu depoimento completo, Dulcineia, com seu nome, sua foto. Seu rosto humanizará essa história, mostrará que não estamos falando apenas de crimes financeiros, mas de vidas destruídas. Hesitei. Expor minha história publicamente significava expor também minha vergonha, meu sofrimento mais íntimo. Mas então pensei em quantas outras mulheres poderiam estar vivendo situações semelhantes, presas em casamentos que eram prisões, silenciadas pelo medo e pela vergonha. Farei isso, decidi, mas com uma condição, que você não publique nada que possa ferir meu filho, agora ou no futuro. Cláudio concordou, e na manhã seguinte veio com um fotógrafo. Fiz questão de ser fotografada de frente, olhando diretamente para a câmera, sem esconder as marcas que ainda tinha no rosto. Quero que vejam o que eles fizeram, expliquei. Quero que saibam que sobrevivi. Finalmente, após 10 dias de preparação intensa, Teodoro chegou ao hotel com a notícia que eu tanto esperava. É amanhã. Os mandados foram expedidos. Equipes estão se posicionando em Montalvânia e em Belo Horizonte, onde Agenor Mendonça está neste momento. Passei a noite em claro, rezando. Às 6 da manhã, Teodoro ligou. A operação havia começado. Às 7, o primeiro jornal extra do Correio do Povo estava nas ruas, com a manchete que mudaria para sempre a história de Montalvânia. Império do crime, a verdadeira face dos Mendonça. O que aconteceu nas horas seguintes parecia um filme. As notícias chegavam em sequência. Agenor Mendonça preso em seu quarto de hotel em Belo Horizonte. Augusto tentando resistir à prisão na fazenda, sendo contido pelos agentes. Políticos e funcionários públicos ligados ao esquema sendo detidos em suas casas e escritórios. Documentos, dinheiro vivo e até armas ilegais apreendidos em várias propriedades da família. E, finalmente, a notícia que eu mais esperava. Gabriel estava seguro. Uma assistente social o acompanhava, e estavam a caminho de Belo Horizonte, onde eu deveria encontrá-los. O reencontro com meu filho, no escritório da Polícia Federal em Belo Horizonte, foi o momento mais emocionante da minha vida. Gabriel correu para meus braços assim que me viu, chorando e perguntando onde eu tinha estado. Mamãe teve que resolver algumas coisas importantes, meu amor, expliquei, segurando seu rostinho entre minhas mãos. Mas agora estou aqui e nunca mais vou te deixar. Nos dias que se seguiram, o escândalo dos Mendonça dominou os noticiários de todo o país. As reportagens de Cláudio, publicadas em série, revelavam cada detalhe sórdido do império criminoso. Meu depoimento, com foto e tudo, apareceu na terceira reportagem da série, sob o título A Prisioneira da Fazenda, o lado humano do Império Mendonça. A reação do público foi avassaladora. Recebi centenas de cartas de apoio, principalmente de mulheres que se identificavam com partes da minha história. Algumas relatavam abusos semelhantes, outras agradeciam por dar-lhes coragem para buscar ajuda. Percebi que minha dor, compartilhada, estava se transformando em algo maior que eu mesma. O julgamento dos Mendonça foi um dos mais longos e complexos da história judicial da região. Agenor foi condenado a 28 anos de prisão por crimes que iam desde sonegação fiscal até formação de quadrilha. Augusto recebeu 22 anos com agravantes por coação de testemunhas. Ele havia tentado subornar empregados da fazenda para que negassem meu testemunho. Quanto a mim e Gabriel, começamos uma nova vida. Com a ajuda de Cláudio e de uma organização de apoio a mulheres vítimas de violência, consegui um pequeno apartamento em Belo Horizonte e um emprego como assistente numa loja de roupas. Não era muito, mas era nosso. E, acima de tudo, éramos livres. Foram anos difíceis de reconstrução. Gabriel tinha pesadelos frequentes, e eu também. Ambos precisamos de acompanhamento psicológico para processar o trauma.
mas estávamos juntos, e a cada dia aprendíamos um pouco mais sobre como viver sem medo. O caso Mendonça continuou repercutindo por anos. Inspirou mudanças em leis sobre violência doméstica. O livro que Cláudio escreveu sobre o caso tornou-se um best-seller e parte dos lucros foi doada para instituições que ajudavam mulheres em situação de violência. Em 1980, 6 anos após a queda dos Mendonça, recebi um convite inesperado. Uma escola em Diamantina, Minas Gerais, procurava uma professora assistente para aulas de costura e artesanato. Era uma oportunidade de recomeçar em uma cidade onde ninguém conhecia minha história, onde Gabriel e eu poderíamos ser apenas mais uma família, sem o peso do passado nos perseguindo. Aceitamos o convite e nos mudamos para Diamantina. Gabriel tinha 13 anos então. Estava crescendo forte e saudável, sem sinais de ter herdado a crueldade do pai. Na nova cidade, encontramos paz. Fiz amizades verdadeiras, aprendi a confiar novamente nas pessoas. Gabriel prosperou na escola, mostrando um talento especial para matemática e ciências. Anos mais tarde, quando Gabriel já estava na faculdade em Belo Horizonte, estudando direito ironicamente com o sonho de ajudar pessoas que, como nós, haviam sido vítimas de poderosos, recebi a notícia. Agenor Mendonça havia morrido na prisão. Não senti alegria nem tristeza. Apenas um estranho alívio, como se um capítulo escuro finalmente tivesse sido encerrado. Augusto continuou cumprindo sua pena. Tentou contato algumas vezes, através de cartas. Nunca respondi. Algumas feridas são profundas demais para serem curadas por palavras. Alguns perdões estão além da minha capacidade. O que pude fazer foi seguir em frente, construindo algo bom a partir das ruínas que eles haviam deixado. E assim, com paciência e persistência, reconstruí minha vida. Não mais como a senhora Mendonça, nem como a vítima cuja foto apareceu nos jornais, mas como Dulcineia dos Santos, uma mulher que aprendeu que a maior vingança contra aqueles que tentam destruí-la é viver bem, com dignidade e paz. Diamantina se tornou meu verdadeiro lar. Nestas ruas de pedra, entre casarões coloniais e igrejas antigas, encontrei a paz que tanto busquei. Hoje, aos 79 anos, acordo cedo todos os dias, com o primeiro canto dos passarinhos. Faço um café forte do jeito mineiro e sento na varanda dos fundos para apreciar o amanhecer pintando de dourado as montanhas que cercam a cidade. Minha casa é pequena, mas aconchegante, no bairro da Palha. Tenho um jardim onde cultivo rosas de todas as cores, manjericão, alecrim e até um pé de jabuticaba que dá frutos 2 vezes por ano. Quando as jabuticabas estão maduras, as crianças da vizinhança vêm pedir para colher, e eu sempre deixo, com a condição de que sentem um pouco para ouvir uma história. Gabriel se formou em Direito e hoje, aos 58 anos, é promotor de justiça. Especializou-se em casos de violência doméstica e tráfico de pessoas. Sei que a escolha da carreira foi influenciada pela nossa história, pela determinação de proteger aqueles que, como nós, foram vítimas de pessoas poderosas. Ele se casou com Raquel, uma professora universitária, e me deram 3 netos maravilhosos: Mateus, de 32 anos, que já é médico, Júlia, de 28, arquiteta, e Lucas, de 25, que seguiu os passos do pai e está terminando direito. Meus netos sabem da nossa história. Gabriel fez questão de contar a eles quando atingiram idade suficiente para entender. Não os detalhes mais sombrios, claro, mas o essencial, que sua avó foi prisioneira de um casamento abusivo e encontrou forças para se libertar e reconstruir a vida. Acho importante que saibam. É parte da história da nossa família e mostra que mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre há esperança. Minha rotina diária é tranquila. Pela manhã, cuido do jardim e da casa. 3 vezes por semana, vou à escola municipal onde dei aulas por tantos anos. Embora esteja aposentada há mais de uma década, continuo como voluntária, ensinando artesanato para crianças carentes. Ver o brilho nos olhos delas quando conseguem criar algo com as próprias mãos me enche de alegria. Às tardes, principalmente quando o tempo está bom,
Dedico-me à pintura no meu pequeno ateliê improvisado nos fundos da casa. Comecei a pintar tarde na vida, como contei no início. Foi um presente inesperado que a velhice me trouxe. Nunca imaginei que teria esse talento adormecido dentro de mim. Minhas pinturas são simples. Paisagens de diamantina, naturezas mortas, cenas do cotidiano, mas cada uma carrega um pedacinho da minha alma. Uma vez por mês, exponho alguns quadros na feira de artesanato da cidade. Não é pelo dinheiro, embora seja uma ajudinha bem-vinda para complementar a aposentadoria. É mais pela alegria de ver algo que criei sendo apreciado, levado para outras casas, tornando-se parte da vida de outras pessoas. Tenho bons amigos aqui. Dona Iracema, minha vizinha de 82 anos, vem tomar café comigo quase todas as manhãs. Trocamos receitas, fofocamos um pouco sobre os acontecimentos da cidade, rimos de nossas dores nas juntas. O padre Simão, da igreja de São Francisco, sempre para uma conversa quando passo em frente à igreja. E há a turma do crochê que se reúne às quintas-feiras na casa de Dona Zilda. 6 senhoras, todas com histórias de vida tão ricas quanto as rendas que produzimos juntas. Sou grata por ter encontrado essa comunidade que me acolheu. Quando chegamos aqui, Gabriel e eu éramos apenas uma mãe solteira e seu filho adolescente. Ninguém sabia do nosso passado, ninguém fazia perguntas incômodas. Fomos aceitos pelo que éramos, não pelo que havíamos passado. Nem tudo são flores, claro. A idade traz seus desafios. A artrite, às vezes, dificulta segurar os pincéis. Os óculos ficam cada vez mais grossos. Há dias em que as lembranças do passado voltam como fantasmas, trazendo noites de insônia. Mas aprendi a conviver com isso, a aceitar que as cicatrizes fazem parte de quem sou. Augusto morreu há 5 anos, na prisão, como o pai. Gabriel me contou a notícia sem rodeios. Mamãe, ele se foi. Fiquei em silêncio por um longo tempo, deixando aquela informação encontrar seu lugar dentro de mim. Não fui ao enterro. Não senti necessidade. O Augusto que conheci, o jovem por quem me apaixonei, havia morrido para mim há muito tempo, naquela noite de núpcias, quando a máscara caiu. Às vezes, olhando para meu filho, vejo traços físicos que lembram o pai. O formato do queixo, o jeito de franzir a testa quando está concentrado. Mas a semelhança para por aí. Em tudo o que importa, caráter, compaixão, respeito pelos outros, Gabriel é o oposto do que Augusto foi. É a prova viva de que podemos superar as sombras do passado, de que não estamos condenados a repetir os erros de nossos ancestrais. Quando olho para trás, para aquela jovem ingênua que fui, sinto uma mistura de compaixão e admiração. Compaixão pela inocência perdida, pelo sofrimento que ela ainda não imaginava que viria. Admiração pela força que não sabia que tinha, pela coragem que encontrou nas horas mais escuras. Se pudesse voltar no tempo e falar com ela, diria que vale a pena continuar lutando. Que a escuridão não dura para sempre. Que um dia ela estaria aqui, em Diamantina, com cabelos brancos e mãos enrugadas, pintando o pôr do sol nas montanhas e sentindo uma paz que parecia impossível naqueles dias terríveis na fazenda dos Mendonça. A vida me ensinou que a verdadeira liberdade não está apenas em escapar das correntes físicas, mas em libertar o espírito do peso do ódio e do medo. Hoje, pinto não porque quero esquecer o passado, mas porque aprendi a transformar a dor em beleza, o sofrimento em cores que contam uma história de superação. Meus queridos que chegaram até aqui comigo, obrigada por ouvirem a história desta velha senhora. Se há uma lição que quero deixar para vocês, é que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer basta a uma situação que nos diminui, que nos machuca, que nos rouba a dignidade. Se você está passando por algo parecido com o que vivi, saiba que não está sozinho ou sozinha. O primeiro passo é o mais difícil, reconhecer que o que acontece não é normal, não é amor, não é algo que você mereça. O segundo passo é ainda mais assustador, buscar ajuda. Mas acredite em mim quando digo que há pessoas boas no mundo, dispostas a estender a mão, assim como Ernesto fez comigo tantos anos atrás.
Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando penso na minha jornada, vejo que minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Nos momentos mais sombrios da minha vida, descobri que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. A vida me ensinou que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Quando estava naquele porão, fraca e ferida, pensei que fosse o fim. Mas não era. Era apenas o começo de uma nova jornada. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me afogado no ódio, na amargura. Em vez disso, escolhi viver. Escolhi criar um filho com amor, construir uma comunidade, encontrar beleza nas pequenas coisas, como as cores que agora misturo em minhas telas. Em cada país, em cada cultura, há mulheres e homens vivendo situações de abuso, presos em relacionamentos que são verdadeiras prisões. Se você conhece alguém assim, seja a mão amiga que essa pessoa precisa. Às vezes, tudo o que alguém precisa para encontrar coragem é saber que não está sozinho, que alguém acredita nela. Busque informações sobre organizações de apoio na sua região. Há pessoas dedicadas a ajudar vítimas de violência doméstica em todo o mundo. A dignidade e o respeito são valores universais, direitos que pertencem a cada ser humano, não importa onde esteja. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. E é isso que desejo para você, meu querido ou minha querida, força para se levantar, uma vez mais, sempre que a vida te derrubar. E antes de me despedir, queria fazer um pedido especial. Se esta história tocou seu coração, se alguma parte da minha jornada ressoou com você, por favor, aperte o botão de gostei e se inscreva no canal. Sua inscrição ajuda a espalhar estas histórias de superação para mais pessoas que possam estar precisando ouvir que há esperança, que há saída, que há vida além do abuso. Deixe nos comentários a palavra recomeço, para que eu saiba que você chegou até o fim desta história comigo. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Cada inscrição, cada comentário é como um abraço que recebo de vocês. É a certeza de que minha história não foi em vão, que pode ajudar alguém a encontrar seu próprio caminho para a liberdade. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos. Da vovó Dulcineia, com todo o carinho do mundo.